Você sabia que na Itália cada região tem a sua própria fama? E não estamos falando só de culinária e paisagem bonita, não. Estamos falando sobre estereótipos. Isso mesmo, estereótipos, aqueles que as pessoas adoram para zoar os outros ou até mesmo para te xingar. Na verdade, se você perguntar para um italiano o que ele acha de quem vem da região vizinha, é quase certeza que você vai ouvir uma piada maldosa ou algum xingamento baseado certamente em estereótipos. Mas como todo bom estereótipo, é sim realidade que existe uma dose de exagero e também um fundo de verdade por trás. Mas antes de falarmos sobre isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e você que deseja tornar-se membro do canal Lenguamare, agora é possível e com conteúdo exclusivo. Nós sabemos que a Itália é dividida em 20 regiões, mas na prática parece que é em 2.000. Cada cidade, cada vila tem sua própria personalidade às vezes e provavelmente uma rixa histórica com o vizinho do lado. Vamos começar analisando a Puglia, lá no calcanhar da bota. Se você for convidado para jantar por lá, cancele todos os compromissos das próximas 12 horas. A refeição não termina enquanto você não implorar por misericórdia. E mesmo assim vão te oferecer mais queijo. As pessoas falam alto, dançam em casamentos e batem palma no ritmo. E principalmente eles têm orgulho de serem de Bari e não de Lecce. Ou o contrário, ou eles têm orgulho de serem de Lecce e não de Bari. Bari é uma cidade que grita identidade por todos os lados. O trânsito, uma aventura. As praias, lindas. O orgulho local, maior que a Torre de Pisa. Já Lecce tem aquele charme barroco exagerado, onde até a sombra parece esculpida. Rivalidade entre as duas? Sempre. E subindo para o norte, chegamos ao Trentino Alto Adige, onde metade da população fala alemão e a outra finge entender italiano. E todos andam com roupas técnicas de montanhismo, mesmo para comprar pão. Bolzano parece ter sido desenhada por alguém com toque, limpa, precisa, organizada. Já em Trento, o italiano é mais forte, mas o ar dos Alpes continua: neve, trilhas e cafés que fecham cedo. Agora, descendo para a Campânia, vamos encontrar a terra da pizza, dos gestos com as mãos e a arte de buzinar. Em Nápoles, tudo é exagerado: barulho, trânsito, o tempero da comida e o número de motos por metro quadrado. E se você criticar a pizza napolitana, alguém vai discutir com você até mudar de ideia, mesmo que você esteja certo. Agora, a menor região da Itália, que é o Vale d'Aosta. Lá há montanhas para todos os lados, a língua local, que soa como o francês, e queijo derretido por todos os lados. É uma região esquecida por turistas apressados, mas quem para por lá descobre trilhas perfeitas, vinhos locais e o silêncio. Agora vamos falar sobre a Sicília, um continente dentro de uma ilha. Comida intensa, sotaques ancestrais, calor escaldante e tradições que desafiam o tempo. Os almoços duram horas, as famílias têm 300 primos e todo mundo conhece alguém que resolve as coisas. Em Palermo, o trânsito é uma loteria, mas a arquitetura é um presente. Já Catania é mais rude, mas te conquista com os pés na lava do Etna. Ah, e se te oferecerem uma granita com brioche no café da manhã, aceite, depois questione. Aliás, falando sobre ancestralidade, aproveitando que é o país de onde vieram os nossos ancestrais, eu aproveito e indico aqui a Alma Cidadania. Eles trabalham com cidadania italiana, mas também portuguesa, espanhola e outras diversas cidadanias europeias. Entre em contato com eles, fala que entrou em contato através do canal Lenguamare e você vai receber um bom desconto no seu processo. Agora, a Lombardia, ali já é trabalho, pressa e aparência. Em Milão, até quem vai jogar o lixo veste algo estiloso. Os milaneses vivem de agenda cheia, café sem açúcar e carros alemães. O custo de vida é alto e o ego, na Itália, diz que lá também é bem alto o ego. Mas claro que ninguém discute que a cidade entrega design, negócios, moda e aperitivos com vista para arranha-céu. No interior, o ritmo desacelera e a comida volta a ser prioridade. E a Toscana? A Toscana é renascimento. Vinhos e brigas entre famílias que duram já séculos. O fato é que cada cidade ali na Toscana tem rixa com a cidade vizinha. Florença detesta Pisa, que não suporta Siena, que ignora Arezzo, mas todos se unem para dizer que a Toscana é a alma da Itália.
Florença tem mais obras de arte por metro quadrado do que muita capital europeia. Pisa tem a Torre Torta e a eterna frustração de ser conhecida só por ela. E Siena tem o Palio, a corrida medieval mais intensa que um cavalo já viveu. E aí então vem a Úmbria, a irmã mais introvertida da Toscana. Sem mar, só colinas, vilarejos de pedra e cheiro de trufas. As pessoas ali são discretas, religiosas e apaixonadas por jazz e chocolate. Isso mesmo, é uma combinação um pouco curiosa, mas parece que funciona. E a Emília-Romanha? Emília-Romanha esbanja culinária. Bolonha é a capital da gula e também da universidade mais antiga da Europa. Parmigiano, presunto de Parma, lasanha de verdade e uma vida que gira em torno de cozinhar, comer e repetir. E como se não bastasse, ainda é a terra da Ferrari, Ducati e Maserati. Sardenha agora é outro mundo, uma mistura de Caribe e faroeste europeu. As praias são absurdas, a paisagem muda em cada curva e a língua sarda, turista nenhum entende. Há um estereótipo de que todo mundo ali vive até os 100 anos. Talvez seja o ar puro, talvez o vinho, talvez a ausência de semáforos, quem sabe. Ligúria é onde o mar encontra os penhascos. E o estereótipo é que os locais também encontram alguma coisa, mas na verdade são formas criativas de economizar dinheiro. Os genoveses têm fama de pão duros, mas são apenas cautelosos, dizem eles. Gênova é uma cidade portuária com orgulho de não ser fofa, mas o pesto, o focaccia e as trilhas de Cinque Terre compensam qualquer cara feia. E agora, subindo lá para o Nordeste, vamos para o meu querido Vêneto. Temos Verona dos apaixonados, mas também tem a Verona dos veroneses que odeiam qualquer turista. Tem Veneza, que afunda lentamente sob o peso das selfies, e tem os vinhos espumantes que fazem qualquer domingo virar feriado. Os vênetos trabalham duro, bebem mais ainda e adoram polenta com tudo. Pois é, um dos estereótipos mais pesados aí, usados principalmente para xingar os vênetos, é que eles são bêbados, né? Então é preciso que a gente dê uma moderada nisso aí. Eu aproveito então para te convidar, você que, principalmente você que tem origem vêneta, se não tiver origem vêneta e tiver curiosidade, também tá dentro, para vir estudar língua vêneta comigo, que é a língua local do Vêneto. Essas línguas locais são antigas, mais antigas do que o italiano, são as nossas verdadeiras línguas ancestrais, não são dialetos do italiano, são línguas mesmo. Então aproveito e te convido para vir estudar língua vêneta comigo, a língua dos nossos antepassados. Eles chegaram aqui no Brasil ainda falando essas línguas, e o toscano, o italiano, enfim, que foi para toda a Itália depois da unificação, é uma língua até que é recente para a maioria das pessoas lá na Itália. Vem, estuda língua vêneta comigo, claro, também tenho cursos de italiano, latim, inglês e bergamasco, que é um outro idioma lá do norte da Itália. Agora o Piemonte, a terra do vinho sofisticado, da Fiat e do orgulho moderado. Os piemonteses parecem frios à primeira vista, mas te convidam para casa com uma taça de Barolo na segunda. Turim é elegante, cheia de cafés históricos e com ar francês, sem ser arrogante. E ao redor, Alpes e avelãs e neblina. Jamarque é um lugar bem subestimado na Itália inteira. Tem lugares medievais, montanhas, praias e comida excelente. Eles dizem que antigamente os coletores de imposto vinham de lá. Daí o ditado, melhor um fantasma em casa do que um marchigiano na porta. Agora também Molise parece que sofre um pouco da mesma síndrome do nosso Acre. Muitos dizem que não existe, mas se você encontrar, verá vilarejos congelados no tempo, senhorinhas que te encaram como se lessem sua alma e um sotaque que desafia qualquer tentativa de tradução. E a Calábria? A Calábria é o sul mais sul da Itália. Eles colocam pimenta em tudo, orgulho exagerado e um sotaque que nem todo italiano entende. As praias são lindas, mas o calor é de forno. E se você for aceito por uma família calabresa, parabéns. Nunca mais vai comer sozinho. Basilicata é montanhosa, silenciosa e também esquecida. Até você conhecer Matera, a cidade esculpida na rocha que já foi vergonha nacional e hoje é patrimônio mundial. A juventude vai embora, mas quem fica carrega um orgulho silencioso e um bom molho de tomate caseiro. Friuli Venezia Giulia. O estereótipo é que parece que eles não sabem se são italianos, eslovenos ou austríacos. Mas a verdade é que quem conhece eles sabe que no fundo eles são um pouco dos três. Reservados, poliglotas e obcecados por vinho branco, os friulanos são gente boa, mas só depois de uns 2 anos de convivência, diz a lenda. E o Lácio, com Roma no centro,
é o coração confuso do país. Em Roma, ninguém respeita as regras de trânsito, mas todos respeitam o café da manhã. Os romanos gritam, gesticulam, se ofendem e se abraçam, às vezes na mesma frase. O ditado diz que Roma é uma cidade que você odeia pela manhã, ama à tarde e já está planejando voltar a ela quando anoitece. Agora me deixa aqui nos comentários, você já ouviu um italiano tirando sarro de outro italiano por aí? Principalmente com esses estereótipos, porque são esses estereótipos aí que eles utilizam mais ou menos em toda a Itália para reconhecer um ou outro. Então me deixa aqui nos comentários se você já teve essa experiência de um italiano falando mal de outro. Agora, se você quiser conhecer algumas diferenças significantes entre norte e sul da Itália, então aconselho que você assista esse vídeo aqui. Eu garanto que você vai se desesperar caso não saiba quase nada sobre a Itália.